Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu vim compartilhar uma palavra para os nossos corações, amém? Palavra essa que eu tenho certeza que trará refrigério, consolo. Quando o Senhor ele repartiu o pão entre os discípulos, eles ali estavam sendo alimentados. Então, que nessa noite a nossa alma ela seja alimentada do pão espiritual, desse que verdadeiramente importa. Amém? Porque não só de pão e de água, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E a palavra que o Senhor traz pra gente nessa noite se encontra em 2 Samuel, no capítulo 11, que fala assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. E Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Até aqui, amém? Por esses tempos, o Senhor tem falado muito comigo a respeito da transparência, a respeito de sermos fontes de água limpa, amém? De sermos, como na outra ministração, de sermos como um cano que transporta água limpa, que transporta a água que flui do rio de Deus. Mas como é que a gente pode transportar essa água que flui do rio de Deus, se muitas vezes a gente pensa que está preparado, a gente pensa que está santificado, a gente pensa que está aperfeiçoado no amor, na graça, na vontade e no querer de Deus, e Deus vem e mostra pra gente o quanto a gente precisa ser moldado, o quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente ainda precisa aprender, o quanto nós somos bebês na fé. Não importa o tempo da nossa caminhada com Deus. Todos os dias é dia de um aprendizado novo. Todos os dias é dia de aprender algo novo com o Senhor. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Eu tenho vivido por esses tempos. Amém? Eu queria compartilhar um pouco do que Deus tem compartilhado ao meu coração. Do que vem do coração de Deus para mim por esses tempos. Davi era tempo de guerra. E todo ano tinha esse período de guerra para Davi ir com o exército. Mas nesse ano ele ficou em Jerusalém. E me pergunto se foi necessário, foi. Porque se não tivesse sido necessário Davi ficar em Jerusalém, ele nunca ele ia saber o quanto o próprio coração dele, o quanto a carne dele, o quanto o eu dele ainda reinava. Muitas vezes o Senhor nos unge, nos escolhe, nos chama, coloca-nos em uma missão, porque Davi sendo rei, ele estava cumprindo a missão da parte do Senhor, amém? Eu quero que você entenda, eu vou explicar bem resumido aqui. Davi ele já tinha sido ungido, ele já tinha matado Golias, ele já tinha sido aprovado por Deus. E Deus sabia das falhas e limitações de Davi? Claro que sabia. Deus sabe do meu e do teu amanhã. Deus ele é eterno, ele contempla agora desde o nosso nascer até o dia da última respiração, amém? Ele não é limitado ao tempo. Deus é infinito, Deus é eterno. Então, Deus já sabia das limitações de Davi. E não é porque nós somos cheios de falhas e limitações que Deus não vai ungir, que Deus não vai chamar. Muito pelo contrário. Esses, os mais falhos, os mais limitados, é o que Deus escolhe para aperfeiçoar o poder dele na nossa vida, amém? Somos nós, os doentes, os falhos, cheios de feridas na alma, no coração, muitas vezes arrebentado pela trajetória da nossa vida, por escolhas erradas, mas somos nós que aprove o Senhor chamar e escolher. Não sejamos melhor do que ninguém, porque diante dos olhos do Senhor não existe ninguém melhor do que ninguém.
mas Deus, ele escolhe, a escolha dele é perfeita. E aqui Deus já havia escolhido Davi, e foi necessário Davi naquele ano não ir para a guerra, porque muitas vezes Deus vai afastar os amigos de guerra, né? Deus vai afastar os amigos de oração, e muitas vezes a gente se questiona: Senhor, por que está afastado? Por que eu estou só? Né? E a gente não entende o trabalho de Deus, mas talvez se Joabe tivesse ficado ali, o braço direito de Davi tivesse ficado ali, ele não tinha descoberto o quanto o coração dele estava sujo, o quanto o coração dele era malicioso, o quanto o coração dele precisava de tratamento da parte do Senhor, o quanto mesmo diante de toda a fama, de toda a reputação, de todo o respeito que Deus delegou sobre a vida de Davi, e a gente entende que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cheio de falhas. E talvez se Joabe não tivesse ido para aquela guerra, Davi não teria conhecido o verdadeiro inimigo. Muitas vezes a gente repreende Satanás, muitas vezes a gente está repreendido pombagira, está repreendido Exu caveira, está repreendido toda espécie de demônio, quando o inimigo somos nós mesmos. E aqui Deus permitiu Davi conhecer quem era o maior inimigo dele, que era ele mesmo. E por esses tempos o Senhor tem falado muito comigo isso. Muitas vezes é necessário Deus afastar as pessoas que amam a gente, que a gente ama, que está ali conosco na guerra, que vai lutar com a gente, que luta pela nossa vida, que intercede pela nossa vida, mas que é necessário Deus afastar para a gente saber como de fato nós estamos, quando estamos sós, só nós e Deus. Davi chegou no momento em que estava só ele e Deus. E o que ele cometeu já tinha essa raiz no coração. Quando algo é cometido aqui na terra, é porque o nosso coração já tem arquitetado, já tem desejado, já tem designado, já está tudo arquitetado no mundo espiritual. Então, se você gera o vento, quando algo cometido contra o Senhor aqui na terra, quando algo é cometido, como aqui no caso de Davi, já havia sido gerado isso nele. Isso só foi consequência do que já havia sido desejado pelo coração de Davi. Então vamos parar de ser hipócrita, de querer ser santo, de querer ser melhor do que o outro, porque Deus veio para nós, os primeiros que se designa doente, que precisa de cura. Então, se você está na igreja, você não é santo. Se você serve ao Senhor, você precisa ser aperfeiçoado todo dia. A gente precisa desse moldar de Deus. Davi já havia sido ungido, já havia sido escolhido, já havia matado o gigante. E muitas vezes o nosso questionamento, nossa preocupação é em matar o gigante, mas Davi conseguiu matar o gigante que estava na frente dele. Mas e ele? Conseguiu se dominar? Então é isso, não adianta querer matar os problemas, querer matar o gigante que está à nossa volta, se o gigante aqui dentro de nós não for demolido, não for derrubado, não for vencido. Então seja transparente diante de Deus. O que o Senhor tem falado para mim nesse tempo: transparência, verdade, sinceridade no teu coração. Sinceridade para que eu possa tratar, para que eu possa tirar. Se talvez Davi tivesse percebido mais cedo, teria confessado diante de Deus, mas nem ele mesmo sabia. Existem coisas que Deus deixa trazer à tona para a gente saber que a gente não conhecia o nosso coração, mas que Ele conhece. E resumindo a história, né, aconteceu aquilo tudo. Depois Davi mandou matar o marido da mulher a qual ele cometeu adultério, e toda a desgraça veio sobre a casa, sobre a família de Davi. Mas foi necessário Davi passar por esse momento para entender que mesmo sendo ungido, que mesmo sendo escolhido, ainda precisava ser tratado. Então nós precisamos ser tratados todos os dias. Uma doença vem, nós tratamos, mas daqui a pouco tem outra. São várias enfermidades na nossa alma. Não é só físico, não é só emocional, é espiritual. Então não é só uma enfermidade, não é só na vida sentimental, não é só na vida financeira, não é só na vida profissional, não. É em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa ser tratado, que a gente precisa ser moldado por Deus. Então vamos parar de hipocrisia. Nós temos visto uma igreja hipócrita que se designa santo, mas na hora do beabá de Deus, Deus leva para o deserto, como lá em Deuteronômio. Leva para o deserto
para saber o que está no coração. Deus já conhece teu coração? Conhece. Deus vê toda a sujeira que está no teu coração? Deus vê, mas Deus te leva para o deserto para te mostrar que só Ele sabia, só Ele conhecia a sujeira que estava no meu e no teu coração. Então é tempo de transparência. Muitas vezes a gente fica se preocupando com o que A, com o que B está fazendo, se está fazendo isso, se está fazendo aquilo. Minha gente, vamos olhar para o nosso eu, para dentro de nós, nos examinar. Examine o homem a si mesmo. Vamos começar a nos examinar, para que Deus venha e faça o raio-x e mostre o quanto nosso coração é malicioso. Lá em Marcos fala que os fariseus, os hipócritas, os religiosos condenavam os discípulos por comerem sem lavar as mãos. Aí Deus vai e rebate e nos dá uma lição. A malícia, o pecado, a sujeira não está no que o homem vê, não está fora, está dentro. Então, se há pecado fora, é porque primeiro foi gerado dentro. Se você vê malícia nas coisas, é porque a malícia está no seu coração. Se você vê a impureza fora, é porque primeiro a impureza ainda está no seu coração. A palavra do Senhor diz: tudo é puro para aqueles que são puros. Então é tempo de se purificar. Amém? É um tempo de purificação, é um tempo de tratamento de Deus com a igreja. É um tempo de tratamento, é um tempo de curar as feridas, é um tempo de ser verdadeiro, é um tempo de expor a ferida para Deus tratar. Não há como um médico tratar uma hemorragia enquanto ela não for aberta, enquanto ela não estiver exposta. Se for uma hemorragia interna, se ela não der sinais de que a hemorragia interna vai lhe matar, então exponha, abra. É tempo da gente abrir nosso coração diante de Deus e expor tudo aquilo, né? E pedir ao Senhor. Davi, ele aprendeu tanto com isso que em um dos salmos ele disse: Senhor, expurga-me até os pecados que me são ocultos. Ele orou isso ao Senhor, porque ele já havia passado por isso. Então vamos orar para que o Senhor ele venha nos mostrar até os pecados que estão ocultos aos nossos olhos, que a gente comete e muitas vezes nem sabe que comete, consciente e inconscientemente, mas Deus ele vê a sujeira. Não adianta querer ser santo com vestes, não adianta querer ser santo por palavras, se o coração está podre, se o coração está precisando ser limpo, está precisando ser tratado, se o coração está cheio de ferida e de mágoa. Não adianta querer dar fruto se a raiz está precisando ser tratada, se a raiz está precisando ser podada. Mas há esperança para a árvore cortada. Se nesse tempo você foi cortado para ser tratado, há esperança, porque ao cheiro das águas vai florescer, vai frutificar. Amém? Então, guarda essa palavra no teu coração, porque muito o Senhor tem para fazer além daquilo que a gente pensa ou do que imagina. Vamos ser sinceros diante de Deus, porque só Ele pode completar a boa obra que Ele iniciou na minha e na tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus.